Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para mais conhecimento. Hoje a aula é do PET 3, semana 3 de História, não é isso? E o tema de vocês da aula de hoje é a Constituição de 1891, tá? É a Constituição que entrou em vigor a partir da nossa proclamação da República. Então vamos lembrar, o Brasil depois de ficou independente, a gente era uma monarquia, a gente não era uma república. A gente tinha um imperador, que era Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, ok? A Constituição que eles fizeram dava muito poder para eles, já que ele era um imperador, faz todo sentido, até porque se você não der poder para o imperador, ele não é imperador, né? Bom, existia até um poder que eles chamavam de poder moderador, não eram 3 poderes, eram 4 poderes, e esse poder moderador era o do imperador, que ele podia sobrepor todos os outros poderes, né? Faz sentido por ser o imperador, tá? Mas quando em 1889 foi declarada a República, proclamada a República no Brasil, não dava mais para ter a Constituição desse jeito. Agora a gente não tem mais um imperador, a gente tem agora um presidente. Uma pessoa escolhida pelo povo, colocada pelo povo e depois retirada para colocar um novo. Não igual o imperador que vai até morrer. Entendeu? Então, essa Constituição é uma Constituição nova referente ao Brasil República. Quando foi proclamada a República, essa é a primeira Constituição a partir desse projeto, ok? Então ela vai divergir de muita coisa das anteriores e vai instalar novas coisas no Brasil, tá? Então vamos olhar de maneira geral como é que ela funcionava. Então ela levou mais ou menos 3 meses para ser elaborada, ok? Muitos deputados e senadores vão se debruçar nela para poder fazer. Os 2 principais nomes foi Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Então muita gente participou da criação dessa Constituição, como deve ser, mas esses 2 que eu acabei de falar foram os principais. A nossa Constituição foi baseada na Constituição lá dos Estados Unidos, ok? Até hoje ele só tem uma Constituição, a gente já teve, eu não lembro o número direito, mas 9, 10 Constituições, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eles só tiveram até hoje uma, que é aquela lá da independência deles. Então essa Constituição foi baseada na Constituição deles, e ela foi promulgada. Nossa, pessoal, que palavra estranha, promulgada. Promulgada quer dizer que ela foi votada e escolhida. Diferente disso, é uma Constituição outorgada, que nem foi a nossa primeira Constituição. Dom Pedro I chegou e falou, é essa Constituição que eu quero e eu não estou nem aí para a sua opinião. É essa que eu quero. Então ela foi outorgada, ele impôs ela. Essa agora não, ela foi promulgada, igual a nossa atual, que é de 1988, ela foi promulgada. Os deputados e senadores fizeram, depois fizeram a votação e concordaram e pronto. Então ela foi promulgada, beleza? Agora vamos para as características dessa Constituição. Primeiro, ela é descentralizadora. O que significa isso? Palavrão, pessoal? Descentralizadora. Quer dizer que agora o presidente tem um poder muito grande, mas não é igual o que tinha um imperador. Muito poder dele foi passado para os estados, né? Para o governador e para o prefeito da cidade. Antes era só o imperador, a palavra dele era lei. Não é à toa que ele tinha um poder dele que era o moderador. Agora não. Esse poder do presidente, ele vai ser diluído. O presidente ainda tem muito poder, muita influência, mas uma parte desse poder vai ser direcionada para os governadores e municípios, entendeu? Então o que eu disse, agora, nesse período e até hoje, são estados que formam um país, e não um país que forma os estados, ok? Por isso esse poder para os governadores. Como eu já comentei, essa aí tem 3 poderes. Essa Constituição de 1891 tem 3 poderes. Esse que a gente tem até hoje. Executivo, Legislativo e Judiciário. Lá anterior, lá na monarquia, tinha 4 poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário e o moderador, que era o poder do imperador. Ok? Essa agora não. 3 poderes, como é hoje em dia. Outra coisa, ela separou o Estado da Igreja. Não entendi, professor. Separou o Estado da Igreja? Porque antes, lá no período de Dom Pedro I e Dom Pedro II, Estado e Igreja eram juntos. Então, por exemplo, para você ser brasileiro, você tinha que ser católico. Você não tinha escolha. Eu quero... Não, você vai ser católico para ser brasileiro. Uma coisa era ligada à outra. Quando foi proclamada a República, isso dividiu. Agora, Igreja é Igreja, Estado é Estado. A gente chama isso de laico. Então, a partir de agora, o que é do país, o que é da igreja é da igreja. Não mistura mais, como é até hoje. E, obviamente, com isso vem a liberdade de culto. O que é isso? É você ter direito a professar qualquer fé que você queira ou que você não queira ter fé.
Então, antes, para você ser brasileiro, você tinha que ser católico. Você tinha que ir lá na missa domingo, ir na igreja da cidade, na matriz, para todo mundo ver que você estava participando da sociedade. Agora não. Com essa Constituição, você tem o direito de professar a Igreja Católica, ou de professar a Igreja Evangélica, ou ser espírita, ou mexer com religiões africanas, ou não ter religiões, ou, entendeu? Você tem todo esse direito. Ninguém aqui pode te forçar a fazer nada com relação à religião. Você professa qualquer fé ou que não tenha fé. Antes não era assim. Uma coisa bacana também, o ensino primário, o que a gente chama hoje em dia de primeiro a quinto ano, ele começou a ser obrigatório nessa Constituição. Então, a partir de agora, o Estado era obrigar a ofertar para todas as crianças do Brasil escolas para aprender, pelo menos do primeiro ao quinto ano. Naquela época devia ser de primeira a quarta série, que foi o período que eu estudei também, né? Eu não sou tão velho assim, mas acredito que fosse isso. Essa parte inicial dos estudos, a partir desse momento, se tornou obrigatório. O Estado é obrigado a oferecer escolas para cada aluno que queira aprender essa parte inicial dos conhecimentos. Com relação ao voto, naquela Constituição ele vai ser universalizado, ou seja, muita gente vai ter acesso, só tem duas obrigatoriedades. Você tem que ser alfabetizado, você tem que saber assinar seu nome e você tem que ter mais de 21 anos, ok? Você tinha que ter esses dois. Se você, por exemplo, não soubesse ler e escrever, você não poderia votar. E isso naquele período era uma tremenda de uma exigência, porque a maioria da população não sabia ler e escrever. A maioria da população não sabia escrever seu próprio nome. Então, somente aqueles que sabiam ler e escrever que vão poder participar do processo. Outra questão, o voto não era secreto, o voto era aberto. Não entendi, professor. Daqui a pouco vocês vão votar. Vocês vão chegar lá no colégio, vai chegar a pessoa e falar, eu vou votar. Aí você assina um papel, vai lá numa maquininha que está fechada, pronto, votou, acabou. Ninguém sabe quem se votou. Nem se você prometeu para um vereador e prefeito que você ia votar neles, não tem como eles saberem se você votou ou não votou. Ok? Porque é um voto secreto. Naquela época não, era aberto. Você chegava lá, eu quero votar. O cara falava, ok. Pegava uma folha e falava, para quem você quer votar? No Zé ou na Maria? Quero votar no Zé. Ele ia lá, marcava e pronto. Então você não tinha controle sobre aquilo. Outra coisa que garantia que tinha é que ele não escrevia Maria. Se ele fosse amigo da Maria, quem você ia votar? Zé, ele ia lá Maria. E você, Maria, então Maria. E você, Zé, não, Maria. Por quê? Porque ele tinha um controle sobre tudo. E ainda, né, ele sabia. As cidades eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo. Então, se o João prometer para um candidato votar nele, chega lá na hora, o cara da mesa que vai anotar é amigo do outro, como é que você chega e fala, não vou votar nesse cara? Por quê? Porque ele vai contar para o outro que você não votou. Então, você não tinha liberdade nenhuma de escolha de voto, você tinha que praticamente cumprir. Por isso que nesse período a gente vai chamar de voto de cabresto. Os coronéis, né, eu já falei sobre aula sobre isso, se eu não me engano, com vocês. Os coronéis, que são os grandes fazendeiros de cada cidade, vão controlar os votos, porque eles conhecem o pessoal da mesa. Fala, gente minha, vota em mim. Então ficava aquela pressão enorme do cara que trabalhava para esse coronel, de chegar lá e ter que votar no coronel ou em quem o coronel indicou. Porque todo mundo sabe em quem ele votou. Então essa primeira Constituição tinha isso. O voto era aberto, não era secreto como é hoje em dia. Nessa Constituição também, o legislativo é transformado em bicameral, como é hoje em dia. Então, por exemplo, se você vai lá em Brasília, existem dois legislativos, o executivo e o judiciário. Perdão. Existem dois legislativos, a Câmara dos Deputados Federais e os senadores. Né? Tem um prato que é assim, que é os senadores, e um prato assim, que é dos deputados federais. Então, você pode ler que o legislativo tem duas câmaras, por isso que chama bicameral. Ok? Então, os deputados federais estão ali para defender a vontade do povo, de quem elegeu ele, e os senadores a vontade do Estado. Um é para atender o povo, o outro é para atender o Estado. Ok? Então esse sistema bicameral é isso. Deputados federais e senadores, como é hoje em dia. E para concluir a aula de hoje, os estados do Brasil, como eu falei para vocês que os estados ganharam bastante poder, né, os governadores, o legislativo também. Então, cada estado pode ter o seu próprio legislativo, o que a gente chama hoje de deputados estaduais. Né? Tem os deputados federais que ficam lá em Brasília, cada um de seus estados, mas o seu estado também pode ter um legislativo chamado Câmara dos Deputados Estaduais, como tem hoje em dia. Então, cada estado tem o governador, que é do executivo, e os deputados estaduais, que são do legislativo. Entendeu? Por quê? Porque agora cada estado tem mais poder e ele mesmo tem que tomar suas decisões.
Ele não pode ir contra a Constituição do Brasil, né? Se existe uma Constituição, essa de 1891, ou a nossa de hoje, de 1988, um Estado não pode fazer algo que a Constituição diz que não pode fazer. Mas se a Constituição não falar que não pode fazer, ele pode fazer. Então ele vai lá e faz a Constituição própria dele. E o Legislativo vai permitir isso, entendeu? Então o Legislativo ganha bastante poder, principalmente o de cada Estado. Tranquilo? Então, de maneira geral, são esses os pontos principais. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.